Estamos de volta com Conversas Cruzadas. O Dr. Hildo Rosa falava agora há pouco sobre a questão de um proprietário de uma rede de farmácias que precisava fazer dinheiro, não é, doutor? Esse negócio de fazer dinheiro em academia, quem vende os esteroides anabólicos fatura alto, é por isso que tem gente vendendo as escondidas nas academias, Peter? Tem gente dono de academia, que se trabalhar com isso, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se ele contar com a mensalidade do cliente. Então, o que a gente vê de incidência de pessoas que já fizeram isso, já foram detidas, já foram presas e saíram e continuaram fazendo, uma coisa que a gente acredita, porque a margem de lucro disso é muito grande. Esse negócio legal hoje, se pegar... Eu não tenho ideia dos valores, que a gente não trabalha muito com isso, mas a margem de lucro me falaram que é 2.000%. Então o cara compra aquelas ampolas que vêm do Paraguai e vende aqui num valor absurdo. Então tu compra lá um... Então é proporcional à pena. Exatamente. Porque a pena prevista para esse artigo 273 é maior do que do tráfico de drogas. Ou seja, o 273, a pena mínima é 10 anos de reclusão. É pouco. Crime inafiançável. Então, consequentemente, a questão jurídica, ela se impõe. Agora, por exemplo, nós fizemos um enquadramento da 273, 10 anos de pena mínima. 48 horas, o farmacêutico está solto. E não poderia, em tese, estar solto, mas está. Inafiançável, o que aconteceu? Liberdade provisória, foi concedida a liberdade provisória. E, inclusive, bom, isso... Para nós que trabalhamos com esse resultado, isso para nós nos decepciona. Porque nós entendemos que, claro, são pessoas que não têm antecedentes penais, enfim, mas isso faz com que a importância do fato, a importância do ato praticado, e tendo uma previsão literal e sendo um réu confesso, nós tivéssemos outra consequência, e não essa, porque a própria imprensa veiculou a notícia. Então, assim como nós temos situações opostas, tem uma jovem que eu fiz uma auto-prisão em flagrante em março, por exemplo, que eu fiquei sensibilizado com a situação dela, porque ela estava trazendo do Paraguai 40 cartelas do medicamento, e quando a Receita foi fazer a fiscalização no ônibus, perguntou se alguém tinha adquirido algum medicamento, e ela disse, eu adquiri. E ela mesma apresentou. Eu vi a figura de tipo do 273, achei muito agravado. O que dá para... Como é que eu vou enquadrar? Pois tem várias situações afins, inclusive o fato de adquirir o medicamento no estabelecimento não credenciado, é também pena de 10 anos de reclusão. Então, se ela chega e me diz que comprou em Ciudad del Este, eu não tenho nada que fazer. Ela ficou, na ocasião, 42 dias presa. Mesmo não tendo antecedentes penais, enfim. Sim. Só o Tribunal Regional Federal que revisou, e concedeu a provisória. Peter, só retomando rapidamente, quando você falava que muita gente vende nas academias por ser um dinheiro fácil, você já identificou numa academia sua alguém vendendo? Aconteceu esse tipo de situação? A gente tem uma preocupação muito grande, quando chega um certo perfil de cliente lá dentro, e a gente já vê assim, não vai se enquadrar aqui porque a gente presta como serviço mesmo. E a gente teve uma conversa muito séria com os nossos professores, quando a gente inaugurou uma das academias lá de Coqueiros, por exemplo, a gente chegou e falou assim, se acontecer isso, nós vamos ser o primeiro a chamar a Polícia Federal e mandar prender, porque a gente quer pelo menos ficar conhecido por esse procedimento. Mas preocupa bastante, assim, quando um dia a gente, desse cuidado todo com o professor, até eu comentei contigo, uma coisa que a gente se deparou com um rapaz do estacionamento que usava, passando para outra pessoa. E daí a gente chegou e chamou a polícia na hora, a polícia militar mesmo perto, e mandou recolher, tiro pelo menos o cara dali. Mas é muito difícil, tá? Como assim, é uma coisa que é comum, dá resultado sim. Então a gente fala hoje, a gente é bem amigo do Glauco, a gente conhece há bastante tempo, assim, procura um médico que vou dizer um termo assim meio forte, economia burra, tá? Tu vai gastar muito mais depois. É o caminho correto,
Não adianta, Não, não adianta. O rendimento, o aproveitamento do negócio. O absurdo não é só a venda, a aplicação dentro dos vestiários da academia. Um dos locais mais contaminados que existe é o vestiário da academia. E aí essa academia que aplica lá, ela não tem cuidado, vai ter cuidado com higiene, né? Com uma antisepsia adequada com o vestiário? De jeito nenhum. E vicia, doutor? Vicia? Vicia. A dependência não é física, é psíquica, né? Na verdade, o que vicia é o corpo. Então, assim, ó, tem alguns indivíduos desses que fazem a utilização, que tem um chamado bigorexia, né? Que é o contrário da anorexia. Anorexia, a mulher se vê, normalmente é maior incidência em mulheres. A mulher está sempre se vendo gorda, esse cara está sempre se vendo pequeno, né? E a incidência maior em homens, embora existam mulheres também. Então está sempre se vendo pequeno, quer ficar maior e não se enxerga. O cara já está gigante e não se enxerga, quer mais. Hoje à tarde ainda mesmo eu atendi um menino e quando eu medi a testosterona dele no sangue, estava um absurdo. O normal é de 240 a 900, esse menino estava com 5.000 de testosterona. Ou seja, imagina o que ele tomou. E ele disse assim, mas eu não ganhei nada. Eu disse, claro, você fica tomando, fecha receptor, e aí você vai ter que tomar doses cada vez maiores. Não é que ele fique dependente da droga, mas a droga, existe uma tolerância, o organismo fecha receptor, ele já não tem mais o mesmo efeito que antes. E aí ele está aumentando a dosagem, aumentando os efeitos colaterais e não tendo mais aqueles efeitos benéficos que ele tinha no início. Eles têm até um jargão de que o primeiro ciclo a gente nunca esquece. Porque é o ciclo, claro, tá os receptores todos abertos e é quando tem um maior ganho, né? O indivíduo pode ganhar, usando pouca coisa, 10 quilos tal, de pura massa muscular, né? Então, assim, dá efeito sim, dá efeito, mas assim, nós temos alterações hepáticas, isso a curto prazo, nós temos a acne rebelde ao tratamento, né? Então, assim, principalmente a gente vê em dorso e peito, essa acne. Nós temos queda de cabelo precoce em indivíduos, né? Não é o nosso caso, né, Peter? Mas, assim, nós temos queda calvície, né? Nas mulheres nós temos efeito virilizante, além de ter acne, nós temos rouquidão. O que acontece na mulher? Efeito virilizante, nós temos fortes ficam com a voz bem alterada. Voz grossa, porque aumento das cordas vocais, né? Ficam cordas, são músculos, eles ficam parecidos com os músculos masculinos. Nós temos crescimento de pelo, né? Aparecimento de pelo, barba mesmo. Não quer dizer que qualquer mulher que tenha barba tenha feito uso de esteroides. Por obesidade pode dar algum distúrbio hormonal que aconteça isso, por ovários policísticos pode acontecer isso, mas outra coisa que acontece além da acne é o crescimento do clitóris da mulher, então ela fica com uma espécie de micropênis. Tem uma série de coisas, de alterações, né? Alterações do ciclo menstrual, porque elas diminuem muito a taxa de gordura corporal, diminui a base com que são fabricados os hormônios femininos, altera completamente até a cessação da menstruação. E a longo prazo nós vamos ter problemas cardíacos, problemas hepáticos, câncer de fígado, insuficiência cardíaca congestiva, e alteração de colesterol que pode levar a infarto agudo do miocárdio. Então, assim, o abuso e o uso crônico são realmente preocupantes e são questões de saúde pública. Nós vamos para mais um breve intervalo. Conversas Cruzadas volta daqui a pouco.